A doutrina da sola gratia é um dos 5 solas da Reforma Protestante. E ela enfatiza que a salvação é um dom de Deus e não pode ser conquistado por meio de obras ou por esforços humanos. Então eu quero agradecer você que viu a nossa chamada, assistiu o nosso pequeno vídeo e veio até aqui para ouvir um pouco mais sobre essa santa doutrina de Deus. Veja bem, a Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação é algo que não podemos alcançar por conta própria, mas ela é um presente gratuito de Deus para aqueles que creem em Jesus como Cristo, como seu Senhor e único Salvador. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo deixa claro que a salvação é um presente gratuito de Deus e não pode ser conquistada por meio de boas obras ou esforço humano. Em vez disso, a salvação é recebida pela fé em Cristo Jesus. Com isso, resta-nos a entender que crer na obra redentora de Cristo é suficiente e que não há sinergia ou contribuição nossa para com a salvação. Se possível, façamos algumas continhas. Verifique a seguinte questão: se nós cometemos um único pecado de dia, um único pecado de tarde, um único pecado de noite, nós vamos ter 3 pecados por dia. Se nós multiplicarmos 3 pecados por dia por 30 dias, que dá um mês, teremos 90 pecados. 90 pecados vezes 12 meses, teremos 1.080 pecados por ano. Eu vou tirar 80 pecados, eu vou arredondar para 1.000 pecados por ano. Eu tenho 31 anos de idade. 31 anos de idade vezes 1.000 pecados por ano, são 31.000 acusações que tem sobre mim diante de Deus. A minha contribuição acerca da minha salvação ela é ínfima, porque a obra redentora ela foi operada exclusivamente por Cristo. Então, qual é a contribuição que eu e você podemos dar acerca da salvação? Se essa conta matemática não foi suficiente, eu te convido no desafio, que você, a partir de hoje, prometa para Deus que você não vai pecar mais, e que você vai viver uma vida em santidade daqui para frente, e que o seu esforço será recompensado com a salvação. Você acredita que você realmente vai conseguir cumprir esse desafio? Você acredita que você pode prometer algo para Deus de não pecar mais até o fim da sua vida? Então esses são 2 pequenos exemplos que evidenciam na prática que nós somos salvos unicamente, exclusivamente pela obra redentora de Jesus Cristo. E é isso que a sola gratia vem a trazer para nós. Porque Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro, resolveu fixar 95 teses que ele elencava como um desvio teológico acerca da Igreja Católica Romana, que ela cometia em relação à doutrina de Deus. E uma dessas doutrinas que havia um desvio naquela época é que a salvação ela poderia ser conquistada por meio de boas práticas, por meio de compras de indulgências, por meio de ações que você poderia realizar, e então Deus te recompensaria com o céu. Eu quero te encorajar a entender que a salvação ela é um presente de Deus nos dado da seguinte forma: Deus resolveu salvar a sua humanidade em pecado. Romanos 3 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O nosso pai Adão, ele tomou a decisão de não estar mais em comunhão com Deus. E quando ele sai então da comunhão de Deus, com Deus, e sai do jardim do Éden, todos nós, eu e você, nascemos sob este pecado, sob o pecado de Adão. Nós fomos criados longe e distantes da comunhão de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nunca nos abandonou. Lá mesmo no Éden, ele prometeu que a salvação viria de uma mulher. E ali é manifesta a graça, porque se ele disse para Adão que se ele comesse daquele fruto certamente morreria, Deus não o matou naquele momento. Ao contrário, providenciou o escape, que era a salvação através do sangue derramado de Jesus.
Então fica-nos a entender que se Deus, na sua santa misericórdia, resolvesse aplicar a justiça, todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas ele resolveu por algum motivo nos salvar, trazer a nós a luz, trazer a nós o conhecimento dele e nos entregar algo que nós não merecemos. Então Lutero, João Calvino, que foi outro reformador expoente, eles vieram a contribuir e nos dizer que os nossos esforços não nos levarão ao céu. As nossas boas intenções não nos levarão ao céu, mas somente a graça de Deus, somente a vontade soberana de Deus, somente o mover sobrenatural de Deus é que nos salva. Mas fique tranquilo, porque não há coração duro que possa resistir o chamado de Deus. Deus, ele convida e chama a quantos quer e convence a quantos quer do seu estado delitoso. Nesse mês de outubro nós comemoramos 506 anos da Reforma, que foi um movimento cristão do século XVI, com uma resposta contundente aos abusos da corrupção da igreja naquela época, e que buscaram centralizar acerca da salvação na santa vontade de Deus e na sua palavra. Lutero, ele disse a seguinte frase, ele escreveu que a fé é um dom sobrenatural de Deus, pelo qual nós agarramos a Cristo, nosso Salvador, de coração e alma e confiamos nele para a nossa salvação. A salvação, como ela não é conquistada pelas nossas ações, pelos nossos esforços, o meio que Deus colocou para que ela fosse operada é por meio da fé. E até mesmo a fé é Deus que coloca em seu coração, trazendo a você a certeza de que você foi salvo através da obra dele e não pelas nossas próprias obras. Calvino também enfatizou a importância da graça na salvação. Ele diz que a graça é o princípio da salvação, a fé, o meio, e as obras, o resultado. Então você poderá ver o seguinte, Deus opera a salvação em nós. Nós cremos nessa salvação e nós praticamos boas obras, boas ações, não para ser salvos, mas sim porque somos salvos. Não há uma contradição naquilo que Paulo fala sobre a salvação, sobre a fé, e sobre aquilo que Tiago fala acerca dos frutos da fé. Se nós somos salvos pela graça de Deus e a obra redentora é aplicada em nosso coração, as obras são resultados de que nós somos salvos. Nós não fazemos boas ações para ser salvos, porque essas boas ações nós fazemos igualmente o Pai nos fez. Então, se somos filhos de Deus, devemos praticar as boas obras que Deus fez para com nós. Em conclusão, a gente pode entender que a doutrina da sola gratia é uma das verdades mais importantes da fé cristã, que ela nos lembra que a salvação ela é totalmente dependente da graça de Deus e não do nosso próprio mérito ou dignidade. Isso nos liberta do fardo de tentar ganhar a nossa salvação por meio de boas obras ou esforços humanos e nos permitir descansar na completa obra redentora de Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você o meu testemunho pessoal. Por algum momento, eu acreditei que eu poderia contribuir e procurei com zelo fazer boas ações, praticar o evangelho corretamente, mas eu vi que a minha salvação era igual ao apagar das luzes, ora salvo, ora não salvo. Mas Deus me tranquilizou, trazendo que a salvação não é operada por mim, mas por Ele. E se Ele me salvou, eu estou salvo, porque assim Ele o fez. Graça e paz, Deus te abençoe.